Nosso protagonista está à beira da morte. Ele grita alto, tentando confirmar se vai morrer. A sorte muda para ele quando ele espera estar morto, como se estivesse morto de verdade. No entanto, ele também não entende onde está e como está. Ele olha ao seu redor e vê água. Ele vê peixes nadando em seu conforto zonas, e isso confunde muito. Ele precisa saber onde está. Ele vira os olhos para baixo e olha em suas mãos. Ele vê que suas mãos se parecem com as de um monstro, e suas mãos são grandes. Ele agora tem garras afiadas, e quando se inclina para olhar suas costas, ele vê sua cauda. Nosso protagonista está tão chocado quanto você, pois ele não entende nada do que está acontecendo. Sua nova realidade é chocante não apenas para ele, mas ainda mais para os espectadores. Tenho certeza de que todos nós nos perguntamos como tudo isso começou e, confie em mim, vou lhes contar tudo. Tudo começa em um dia de brincadeira. O protagonista está no campo com seus colegas em uma corrida de revezamento. Depois do primeiro set, chegou a hora de nosso protagonista, Lin Shen, participar da competição. Ele se levanta ágil e em ótima forma para a competição, enquanto se inclina e pula para manter a concentração alta para sua competição. Ele se esforçou apesar de estar cansado, assim como os outros alunos, inclusive seu oponente. Entre os espectadores, ele não fica sem nenhum desejo de felicidades, pois um deles grita seu nome, encorajando-o a fazer isso e a manter a posição por cerca de 10 segundos. O garoto lhe diz que ele deve se segurar por um tempo para ganhar o jogo, e seu oponente diz que Lin Shen não tem como fazer isso. Ele insiste que não há como Lin Shen segurar aquele ferro por 10 segundos e que Lin Shen logo se cansará. Ele insiste que será ele quem vencerá o jogo, e os outros olham. Lin Shen se incentiva a manter o ritmo. Ele conta até chegar a 8 segundos, e naquele momento, parece impossível conseguir. Ele reconhece que não conseguiria se segurar no ferro e cai após 8 segundos. No entanto, apesar de não conseguir atingir o número de segundos que inicialmente desejava, ele não é desanimador. Ele se motiva por ter quebrado seu último recorde, que era de apenas 7 segundos. E agora ele conseguiu 8, e está orgulhoso de si mesmo. Mas parece que seu oponente não tem a mesma ideia. Nesse ponto, é pertinente observar que esses meninos parecem mais fortes e maiores do que ele. Eles zombam dele e riem dele, dizendo que ele não conseguia fazer mais do que 8 segundos, e um deles até o chama de garoto de 8 segundos. A positividade de Lin Shen deveria estar no hall da fama dos melhores que já vi, pois ele se gaba para eles que ele é de fato um garoto de 8 segundos. Ele reclama que, depois de ficar doente em uma idade jovem, seu corpo ficou fraco. Ele não é tão forte quanto seus colegas e passou por vários períodos de bullying, quando seus colegas riem dele e até dizem para ele desistir. Presumo que ele tenha desenvolvido uma pele dura por ter passado por tudo isso. Ele se lembra de quando foi apelidado de lixo fraco. Ele se lembra da dor nos olhos de seu professor toda vez que ele lhe diz para se esforçar mais. O professor lhe diz que o exame começará em breve, e ele não pode nem mesmo tirar um ponto em um teste físico. Como resultado do que ele passou, ele desenvolve um nível muito baixo de autoestima. Ele diz que, mesmo que se saia melhor em outras matérias que não tenham habilidade física, isso não muda o fato de que ele é apenas um lixo fraco, um lixo de físico, e todo o seu ser está entregue ao destino de valentões que o intimidarão até que ele morra. Ele caminha para casa com esses pensamentos na mente. Ele pergunta ao seu vizinho mais velho, o tio Wang, se Wang recebeu alguma carta para ele. Wang lhe diz que recebeu uma carta da parte sul de Guangdong e que não sabe o que fazer. Lin Shen lhe diz que o pacote é para ele e que foi enviado a ele por seu pai. Ele pega o pacote com o tio Wang e vai embora. Ele abre o pacote a caminho de casa e explica que, depois que ficou doente, sua família gastou todo o dinheiro que tinha com ele, gastou toda a vida economizando até conseguir. O pai de seu filho estava completamente falido e eles se endividaram. Para ganhar dinheiro suficiente para pagar a dívida contraída, seu pai teve que fazer mais, muito mais, e acabou decidindo se mudar para o sul do país. O pai de Guangdong, que é uma parte de Guangdong, deixou a si mesmo e a sua mãe para poder ganhar dinheiro suficiente. Para seu maior choque, ele abre o pacote e um animal feito à mão aparece. Ele grita de forma chocante. Ele diz que se trata de uma figura do Godzilla e comenta que a figura foi feita à mão e é detalhada. Nenhuma das características de um Godzilla real está faltando na figura, e a figura parece tão boa quanto a real. Ele encontra uma carta escrita à mão por seu pai e pega a carta para lê-la. Na carta, seu pai lhe diz que ele fará aniversário em breve e que isso se deve a circunstâncias fora do controle deles. Ele não pode estar presente para acompanhá-lo no aniversário, então ele lhe enviou sua figura favorita do Godzilla como presente. A carta termina com uma nota motivacional em que o pai o incentiva a esperar que ele consiga que, independentemente da dificuldade que encontrar, ele será como um Godzilla e seguirá em frente com coragem. Não deve ter medo e deve se tornar um monstrinho forte, resistente e corajoso. Ele lê a carta com lágrimas nos olhos,
É um momento emocionante para ele. E diz que também deseja se tornar um pequeno monstro invencível, mas é difícil. É muito difícil para ele conseguir o que deseja com seu corpo fraco. Como está a caminho de casa, ele está distraído e alguns de seus valentões o cercam. Um deles pega seu Godzilla, e ele diz que, apesar da idade de Lin Shen, ele ainda gosta de brincar com o brinquedo, razão pela qual ele é tão fraco quanto uma mariquinha. O garoto segura seu brinquedo e tenta quebrá-lo. Lin Shen resiste e implora que ele lhe dê sua propriedade, mas você sabe que os valentões não têm descanso. O garoto ri dele, perguntando se o menino fraco está tentando lutar contra ele. O garoto diz que se ele quer lutar pelo brinquedo, então deve fazê-lo. Ele segura o brinquedo e o joga para outro amigo. Ele o joga para o Pikachu. Lin Shen pede que ele tente pegá-lo, e Lin Shen implora que não jogue em seu brinquedo. Por fim, depois de todo o processo de pegar e jogar, a figura recém-aberta do Godzilla de Lin Shen cai, e Lin Shen fica com raiva. Ele se enfurece com os meninos e os chama de bastardos, mas não revida. Em vez disso, ele corre para pegar seu brinquedo e garantir que ele esteja em seu devido lugar. Os garotos gritam atrás dele, chamando de cachorrinho e pedindo que ele o pegue. E quando ele tenta fazer isso, acontece uma coisa lamentável. Ele corre para a estrada com sua missão em mente sem verificar se há carros em sentido contrário. Corre para a frente de um caminhão que se aproxima e os valentões tentam avisá-lo. Eles gritam que ele está em perigo. Eles gritam que ele deve tomar cuidado enquanto o motorista do caminhão está chocado com o local de onde ele saltou. O motorista do caminhão grita para que ele se afaste e ele gira a direção, esperando não bater em Lin Shen. Infelizmente, é tarde demais. O caminhão atinge Lin Shen e ele desmaia. Acontece que os mesmos garotos que são fundamentais para seus acidentes são os que gritam que as pessoas devem ligar para a linha de emergência. No ponto de passagem entre a vida e a morte, Lin Shen se pergunta se de fato morrerá. De repente, ele acorda debaixo d'água. Ele vê vários animais ao seu lado e se pergunta onde está. Ele olha para suas mãos e vê as enormes mãos de monstro que ele tem. Ele se vira para verificar suas costas e vê uma cauda. Ele não entende o que está acontecendo, nem conhece sua nova realidade, e se pergunta se não morreu no acidente de caminhão naquele momento. Ele supõe que está na vida após a morte e que está realmente morto, mas mesmo que essa seja a vida após a morte, ele ainda não entende por que está dentro do mar e por que tem garras e uma cauda. De repente, seu sistema lhe dá uma notificação dizendo que o Jindong está online e que o host tem recuperado a consciência e agora é um monstro. A notificação termina com o fato de que um sinal de monstro foi ativado. Ele grita. Ele se pergunta o que acabou de ouvir e se pergunta se é real. Ele pergunta ao sistema se realmente ouviu o sinal de monstro ser ativado, e o sistema responde. A janela de status de Lin Shen, à sua frente, como uma criatura, diz que ele está falando e que não deve interromper sua fala. Ele abre a janela de status de Lin Shen, que mostra o nome de Lin Shen, sua raça é Kun, e seu nome de dragão é Thunder Dragon Race. Seu estado é o período de larva, e ele também pode evoluir. Sua linhagem é de nível tirano, que pode evoluir. Sua altura é de 7,9 metros, seu peso é de 125 toneladas e seu método de ataque é morder, arranhar e arremessar. Ele está no clássico da montanha e do mar e tem uma linhagem sanguínea de Deus Tirano Kui, mas temporariamente ainda é um jovem Kui que não cresceu. Lin Shen tenta injetar tudo o que está lendo, tenta esclarecer e conclui que parece ser Kui, mas mais como um Godzilla falso. Ele lê tudo que tá no portal e vê que pode receber recompensas todos os dias e também pode evoluir usando seus pontos de evolução. Depois de vários minutos verificando sua nova realidade, ele se dá conta de que ele renasceu. E ele renasceu como uma besta divina do clássico da montanha e do mar. Ele grita, é inacreditável, e ele se pergunta se está sonhando, mas não é um sonho. E essa é, de fato, sua nova realidade. Ele olha ao redor, perguntando-se se é um sonho, e também diz que suas escamas e cauda parecem reais, e que eles nadam e balançam rapidamente. Portanto, não é de fato um sonho. Ele vai até o sistema e diz que quer fazer login. Ele entra em um lugar chamado Fossa das Marianas, e o sistema mostra que ele recebeu uma recompensa de entrada, classificação de habilidade S+. Ele pode devorar através da devoração e pode transformar alimentos em pontos de evolução e também em agilidade. Portanto, ele deve comer para não morrer. Ele não entende o que é a classificação de habilidade S+, então pergunta ao sistema o que isso significa e descobre. No entanto, ele percebe que, quando menciona devorar, seu estômago parece estar com fome e ele se sente como se não estivesse comendo nada. Ele morrerá em breve. A água parece profunda e deve ter muito alimento. Então ele nada em volta para encontrar algo para devorar até encontrar uma criatura. Ele encontra outra criatura na água e,
Para um monstro faminto como ele, não perde tempo em devorar a criatura. Depois de chafurdar no novo sabor em sua boca, ele comenta que a criatura que comeu não é ruim e tem gosto de choco. Depois de comer a criatura, ele recebe uma notificação em seu sistema. A notificação lhe diz que ele conseguiu devorar a lula gigante e agora tem 21 pontos de evolução, tendo em mente que os pontos de evolução que ele obterá com essas criaturas lhe permitirão evoluir muito rapidamente. Ele está chocado com o fato de ter obtido 21 pontos só por ter devorado um pedaço do animal. Ele decide que é melhor comer mais e muito mais para ganhar mais pontos. Ele comenta que, desde que não morra por comer, continuará comendo mais e ganhando mais pontos, para que ele evolua. Depois de comer cada um deles, ele recebe notificações de quantos pontos ganhou ao comê-los. Novamente, ele consegue comer a lula gigante pela segunda vez e ganha 21 pontos, e também tenta pela terceira vez. Nesse momento, você pode presumir que Lin Shen não vê mais sua nova aparência como algo perturbador, pois agora ele ama seu eu mais forte. Ele continua em sua jornada para encontrar comida e evoluir até encontrar alguém que é mais forte do que ele. Para ele, a criatura parece uma baleia gigante, e ele parece um anão na frente da gigante. Ele fica apavorado, sabendo que não pode comê-la, e se aproxima da criatura, que usa as mãos para abraçá-lo como se fosse uma criança. Ele fica chocado e comenta que diabos, perguntando à criatura por que ela está tentando intimidar um pequeno monstro como ele em vez de tentar comer ou lutar contra cachalotes. Ele se recusa a ser subestimado, por isso tenta revidar, e se pergunta por que a criatura ousou subestimá-lo, e ele sacou suas garras para revidar. Ele grita que é um monstro e que não precisa ter medo de nenhum animal, então abre a boca e tenta morder o animal. Apesar de ser um animal enorme e grande, Lin Shen o come pedaço por pedaço. Lin Shen ataca de todos os cantos e se certifica de que ele o espalhe em pedaços e o consuma completamente. Lin Shen ataca de todos os cantos e garante que a criatura se divida em pedaços e a consuma completamente. Ele e outra criatura que o viu lutando contra o animal se revezam para comer a lula e, quando ele termina, seu estômago está tão grande quanto poderia estar. Seu sistema o avisa que ele conseguiu devorar uma lula gigante. Por essa missão, obteve um total de 3.000 pontos de evolução. Ele está muito animado. Ele nunca imaginou que receberia 3.000 pontos de evolução pontos por devorar apenas um animal. Ele comenta que, apesar de ter comido apenas metade da lula, já que a outra metade foi comida pelo segundo animal que o ajudou, ele ainda recebeu 3.000 pontos, e ele se pergunta quanto teria conseguido se tivesse consumido todas as lulas. Ao retornar à sua realidade física, ele vê o animal que o havia ajudado antes na frente de sua casa. De sua frente, olhando para ele de forma ridícula, ele confronta o animal perguntando se ele quer lutar com ele. Pergunta à criatura o que ela está olhando e imagina que a criatura tem uma imaginação estranha de devorá-lo. Ele se recusa a ser subestimado e pergunta ao animal o que a expressão em seus olhos indica. E pergunta se o animal está olhando para ele com desprezo. Para uma pessoa como Lin Shen, que viveu sua vida sendo menosprezado e não quer viver sua segunda chance de vida nessa situação, o animal deve ser o único a ser desprezado. Ridícula novamente. Ele pensa em comer e matar o animal, mas o animal se afasta dele e vai embora. Ele comenta que deixará o animal em paz porque ele o ajudou antes. Ele vai até seu sistema, que chamou de Pequeno Kun, e diz ao Pequeno Kun que deseja fazer um upgrade. O Pequeno Kun entra em ação e usa todos os seus pontos de evolução acumulados. Ele usa 500 pontos de evolução para fortalecer as escamas, depois 500 pontos de evolução para fortalecer as garras, e usa 500 pontos de evolução para afiar os dentes, e também 500 para o upgrade de construção corporal. A sessão de upgrade termina com 1.500 de evolução para mais aprimoramento da construção do corpo, gastando assim um total de 3.500 pontos de evolução. Ele obtém mais métodos de ataque com sua atualização, além de colidir, morder e balançar o dragão caudas. Ele está muito animado com suas atualizações e grita de felicidade. Ele diz que é uma pena e teria sido melhor se houvesse um monstro e pudesse aproveitar a alegria do consumo precoce. Ele ganha mais velocidade e declara que com a velocidade que ganhou, se houver 50 lulas gigantes passando por ele, sua nova construção poderá ultrapassar a marca de 50 metros. Nesse momento, não importa mais se ele está enfrentando uma lula gigante ou um cachalote, pois ele pode quebrá-los e destruí-los com um único ataque. Seu sistema o notifica novamente, e ele acaba recebendo mais benefícios como resultado da lula gigante que ele havia devorado antes. Ele recebe uma recompensa especial chamada Bússola Monstro. Ele não sabia que poderia haver recompensas especiais e fica chocado e surpreso por ter recebido uma. Além disso,
Como ele é um novo monstro que não está acostumado com a vida dos monstros, ele não sabe o que é a bússola do monstro e como ela é usada. Seu pequeno Cu explica a ele que a bússola permite que ele descubra em seu íntimo se há um monstro se aproximando dele. A bússola de monstros é uma habilidade de classe B e pode detectar a respiração dos monstros. Com a bússola de monstros, ele pode fazer mais amigos monstros. No entanto, ele é aconselhado a tomar cuidado com os monstros mais altos que ele, pois eles podem devorá-lo. Ele se pergunta qual é o sentido de detectar um monstro mais alto do que ele, já que ele simplesmente morreria se aproximasse de um monstro mais alto do que ele, mas ele decide que, se os detectar cedo, não o fará. Ele simplesmente os abordará silenciosamente de forma amigável. Ele também está feliz com essa bússola. Ele não terá medo de ser atacado por uma lula gigante, como teve medo anteriormente. Ele conclui escolhendo um modo de sobrevivência seguro, desligando a luz da barbatana dorsal, pois o que é importante para ele naquele momento é sua capacidade de crescer e trabalhar silenciosamente para que possa se tornar um monstro mais forte. Ele continua com esse estilo de vida, comendo e matando animais e lulas na água por cerca de uma semana e, uma semana depois, ele nada em direção à área de mar raso, admite que fez o cálculo errado e que quase não há peixes grandes nessa área. E ele não é grande o suficiente para ficar entre os tubarões brancos gigantes que estão por perto. Com esse corpo, tudo o que ele pode fazer para ganhar pontos de evolução é derrotar lulas gigantes. Infelizmente, como as lulas gigantes ao redor descobriram que ele é uma grande ameaça para elas, todas se esconderam. Por isso, ele está com fome e não consegue encontrar comida. Ele continua nadando e conclui que, como não consegue comida, só pode tentar a sorte na área de mar raso. Como ainda não conseguiu comida, ele volta para as águas profundas e pede a Little Kun para fazer o login. Ele se registra na área marítima da Ilha do Abismo. Ele recebe sua recompensa de registro, que é um sopro de explosão. Ele está feliz porque, com seu novo local de login, ele obteve o Nirvana definitivo da classe S, que é a habilidade de sopro explosivo, e conclui que entrou em um bom lugar por acidente. Naquele momento, sua bússola lhe mostra que há vários monstros fortes ao redor. A bússola detecta que a ilha tem muitos monstros e que não haverá direitos humanos. Mas, independentemente disso, ele decide seguir em frente e ver o que pode conseguir em seu novo local. Ele vê que há muitas correntes subterrâneas turbulentas nessa parte, se não fosse por sua constituição física, que agora tem cerca de 30 metros e seu peso de cerca de 500 toneladas. Ele poderia ter sido arrastado para o subsolo com as fortes correntes subterrâneas turbulentas. Ele continua nadando até ver algumas pedras, que acabam se tornando uma montanha, e ele sobe por elas. Ao chegar ao topo da montanha, ele vê que saiu da água, e vê um inseto voando em sua direção. Ele descobre que o inseto é o Meganeura e tem cerca de 0,75 metros. É também o maior inseto voador da Terra. Ele está feliz que, com tantos monstros fortes, tenha chegado a um supermercado onde pode fazer compras e comer qualquer monstro que quiser. Ao fazer isso, ele terá tantos pontos de evolução que não precisará se preocupar com pontos de evolução nunca mais. Ele declara que sua sobrevivência no deserto começa imediatamente e que precisa derrubar as árvores. Ele começa sua aventura cortando algumas árvores. É a primeira vez que ele sai da água desde que se transformou em um monstro. A terra, e ele sentiu falta disso. Ele diz que gosta do ar fresco misturado com o cheiro da vegetação, o que não muda o fato de que ele também consegue respirar bem debaixo d'água. De repente, ele vê algumas moscas ao seu redor. Ele as vê e supõe que elas o vejam como uma presa. Ele comenta que, alguns animais ainda o vê como um alimento. O animal se aproxima dele e usa suas garras para tocar na cabeça dele. Ele imediatamente presume que é seu alimento e devora o inseto imediatamente. Depois de devorá-lo, ele recebe uma notificação do sistema que ele conseguiu devorar um pterossauro e obteve 375 pontos de evolução. Também, como bônus por devorar seu primeiro pterossauro, ele recebe uma recompensa de 1000 pontos de evolução. Por outro lado, ele está feliz por finalmente poder mudar de paladar. Nos últimos dias em que foi um monstro, tudo o que ele comia eram monstros e peixes do rio. Ele diz que estava comendo frutos do mar todos os dias e que já estava ficando cansado deles. Ele vê outro inseto voando sobre ele. Parece que ele já o considera uma ameaça. O inseto se recusa a descer e atacá-lo. Ele conclui que, como o inseto não quer descer, ele tentará usar seu poder de chamas para devorar o inseto de onde ele está. Ele usa suas habilidades para saltar e atacar o inseto de longe, emitindo luzes azuis de seus olhos e corpo. O inseto está assustado, pois parece que ele nunca passou por isso antes. As luzes azuis que saem do corpo de Lin Shen o afetam, e os dois insetos gritam. Todos eles levantam suas penas e tentam voar para longe. E Lin Shen, que vê que não seria capaz de devorar nenhum, ele diz para eles se acalmarem e os chama de irmãos. Parece que os insetos deram sinais a si mesmos e se autodenominaram. Quando todos se juntam,
Eles voam ao redor da cabeça de Lin Shen, deixando-o imaginando como eles estavam se multiplicando e por que, de repente, havia tantos deles. Ele tenta usar o fogo de sua boca para invocar seu sopro de fogo para poder derrotá-los. Mas, o fogo que sai de sua boca é tão pequeno quanto o de um palito de fósforo, portanto não é forte o suficiente para derrotar seus inimigos. Ele se pergunta o que está acontecendo. Ele se pergunta por que seu hálito de fogo está funcionando como um pequeno incendiário, e seu pequeno Kun lhe diz que é um hálito de explosão. Ele está com muita raiva, e ele se pergunta se aquela chama que sai de sua boca pode ser classificada como uma explosão. Ele se pergunta como uma característica tão dominadora, que era o destaque de sua característica de classe S, está funcionando de forma tão miserável. Acontece que ele é o único que não sabe como usar a habilidade. Seu pequeno Kun ensina a usar a habilidade e diz para ele fechar os olhos e meditar. Em seguida, ele deve explodir com ímpeto. Ele deve continuar brilhando a nadadeira dorsal e, por fim, conseguirá soltar o sopro de explosão. Para usar a respiração mágica, ele precisa concentrar toda a sua energia. Ele sentirá a energia que corre em seu membro e, por fim, ele a condensará com a boca. Observando todo o estresse rigoroso envolvido apenas no uso da respiração de explosão, ele comenta que parece que está naqueles romances de cultivo que ele leu. A etapa parece tão estressante que ele tem que perguntar ao pequeno Kun se ele tem certeza de que leu o roteiro certo. Ele tem pressa para sobreviver, já que está no meio de galinhas que querem destruí-lo. Ele implora ao pequeno Kun que lhe diga apressadamente como ele usará seu sopro explosivo. Caso contrário, as galinhas o usarão como seu nugget de frango. Infelizmente para ele, o pequeno Kun lhe diz que não há outro jeito. Ele diz que tem explicado a ele a única maneira de usar a respiração de explosão, e ele precisa se concentrar e reunir toda a força do corpo em um só lugar. Ele tenta usar a habilidade, mas quando está no meio de galinhas que querem matá-lo, sem dúvida é muito difícil se concentrar ou reunir energia. Ele continua tentando e diz a Kun que está tentando. Como, ao tentar recolher sua nadadeira dorsal, ele vê as galinhas se aproximando. Elas o atacam pela barbatana, e o sangue se espalha por toda parte. Ele cai no chão enquanto as galinhas o usam como alimento. Ele está assustado. Ele grita que foi mordido por aquelas galinhas, na defensiva, enquanto uma das galinhas vem em sua direção para atacá-lo pela cabeça. Ele tenta proteger sua cabeça do perigo e se pergunta se é de fato um monstro tão legal quanto pensava. Não que ele mereça alguma pena. Pelo menos ele também usou alguns animais como refeição. Quero dizer, uma boa jogada merece outra. De qualquer forma, parece que o jogo não acabou para Lin Shen. Seu pequeno Kun continua procurando. Frustrado, sem saber o que fazer, vendo como as galinhas o atacam sem nenhum esforço e como parece que ele não pode revidar e não conseguirá vencer, isso faz lembrar de sua experiência como ser humano. Ele afirma que a sensação que está sentindo naquele momento lhe parece familiar, pois já passou por isso antes. Ele se lembra de quando os meninos de sua escola batiam nele como se ele fosse uma galinha, atacavam-no e batiam nele. Ele diz que houve uma vez em que ele foi cercado e espancado, e ele suportou essa dor da mesma forma que suportou todas as outras dores pelas quais passou durante toda a vida. Naquele momento específico, ele decide revidar e se concentra em um dos meninos, o que está diretamente à sua frente, e ele é o mais próximo a ele. A sensação que ele teve naquele dia é a mesma que ele sente agora que as galinhas estão batendo nele. Ele se pergunta por que ainda era lixo em sua vida anterior e, no entanto, decide quebrar a última parede. Naquele dia, ele usou toda a sua força para se aproximar de seu alvo. Isso é, a pessoa mais próxima a ele. Ele derruba o garoto. Essa concentração, essa energia, essa força, é tudo o que ele precisa naquele momento para enfrentar os monstros à sua frente. Tudo o que ele precisa fazer é esquecer a dor, concentrar toda a energia e condensá-la em sua boca para poder criar seu sopro explosivo e derrotar os monstros. Ao fazer isso, sua boca emite luz azul, um fogo maior do que o fogo vermelho que ele estava esperando, tão noturno que os raios de sua força transformam as galinhas que se sentiam orgulhosas e o atacava há algum tempo em frangos assados, e todos morrem sem nenhum estresse. Ele está cansado, levanta-se alegremente e ele está feliz por ter finalmente derrotado os monstros. Ele diz que acabou conseguindo. Ele se lembra da força de seu poder e da energia que a respiração emitia e comenta que o poder do fogo é muito forte. No entanto, como resultado de toda a energia que ele concentrou para emitir esse fogo poderoso, ele sente que seu corpo está subitamente oco. Ele se sente vazio, e está com fome. Ele sabe que precisa repor sua energia, e isso só pode ser feito encontrando alimentos para comer. Infelizmente, todas as galinhas que ele havia matado foram transformadas em oferendas queimadas. Ele as assou completamente,
e não há como comê-las. Apesar disso, e quem comerá sua comida queimada? Ninguém mais além dele. Mesmo com lágrimas nos olhos, ele começa a comer os frangos assados. Depois de comer cada um deles, ele recebe as respectivas notificações de que comeu um pterossauro e que conseguiu pontos de evolução de 425, ele come outro e ganha mais 425 pontos. E quando come o último, ele recebe 444 pontos. Ele acaba terminando todo o carvão que cozinhou. Ele comenta que ele terminou de comê-las e sua boca está cheia de carvão. Ele está com sede e também precisa de água para limpar o carvão em sua boca. Portanto, ele quer água. Ele caminha em direção ao rio para encontrar água para umedecer sua garganta. Quando se aproxima, vê um buraco na montanha que foi causado pelo poder de sua explosão. Ele vê um lago, mas o lago está vazio. A água parece azul e limpa, mas ele ainda sente que há algo errado. Ele supõe que deveria haver animais e peixes ao redor do lago bebendo dele, mas, ao contrário do que ele pensa, não há nenhuma criatura ao redor do lago, o que o faz sentir que algo está definitivamente errado. Ele se pergunta se isso se deve ao fato de a água do lago ser muito salgada e as criaturas não conseguirem bebê-la ou se o lago é muito escuro, se há algo perigoso no lago. Independentemente da resposta, ele ainda não se sente confortável em beber do lago. Então fica em frente a ele por um tempo e olha para ele. De repente, um grande monstro aparece na frente dele. Ele fica surpreso por um tempo, pois está chocado com o fato de ter visto um boi da montanha. Ele esperava ver várias criaturas naquela ilha. O boi da montanha tem 19 metros de comprimento e pesa 22 toneladas. Vive em lagos e rios, e seu dorso e flancos são cobertos por ossos duros, de tal forma que ele se parece com uma montanha. Ele pode ficar debaixo d'água por 4 dias seguidos, e seu dorso rochoso permite ele se esconde bem embaixo d'água como uma ótima camuflagem. Ao redor do boi da montanha há vários crocodilos-rei. Os crocodilos-rei vivem na África do Cretáceo e são um dos maiores crocodilos que já existiram. Eles têm 13 metros de comprimento e pesam 5 toneladas. Ele observa enquanto os crocodilos batem no boi da montanha até que ele se aproxima. Fora do corpo, ele comenta que, com tantos crocodilos-rei ao redor da água, é impossível que qualquer outra criatura queira beber da água, mas ele acha que os crocodilos não são páreo para ele, e que ele é mais forte do que eles. Ele afirma que é hora de mostrar a eles quem é o maior predador da cadeia alimentar. O crocodilo vem em sua direção. O crocodilo está se preparando para lutar com ele. De repente, ele vê uma mão arrastando o crocodilo de volta para a água. Bem na frente dele, o crocodilo é atacado, e seu sangue enche a água. Ele supõe que a mão é algo que o assusta muito e que ele tem que voltar atrás. O macaco antigo sai da água. Ele vai até o crocodilo-rei enquanto Lin Shen fica parado na beira do rio e observa. Nesse momento, ele obviamente obteve mais do que esperava. Quer dizer, tudo o que ele queria ao chegar ao lago era apenas beber água, e duvido que ele ainda se lembre de que estava com sede e que havia carvão em sua boca. Enquanto observa a distância, o macaco coloca a boca no crocodilo e o come. Enquanto come, ele percebe outro lagarto pulando às suas costas e se vira para trás, deixando o crocodilo que estava comendo no momento. Ele entra no rio para comê-lo e percebe Lin Shen, que está parado à beira do lago como se estivesse assistindo a um filme. O macaco se pergunta quem ele é, e o vê como uma criatura que quer roubar os crocodilos que ele matou no rio. Lin Shen vê o macaco olhando para ele. Ele se pergunta se o macaco acha que ele quer roubar seu jantar. Apesar do orgulho e da arrogância que Lin Shen sente em relação à sua força, ele sabe que não é uma boa opção para confrontar o macaco e, por isso, decide não provocá-lo. Ele se lembra de um velho ditado que diz que um homem sábio não luta quando as chances estão contra ele. Portanto, ele deve ser discreto e não deve provocar o macaco. Ele tenta conversar com o macaco para acalmá-lo, pergunta como ele está e diz que ele deve continuar, e que está apenas de passagem, portanto, irá embora agora. Ele vê que ele ainda está falando em linguagem humana. Ele se pergunta se o macaco pode ouvi-lo e como ele falará com o macaco na antiga linguagem dos monstros. Ele olha para o macaco, sem saber se o macaco entende o que ele está dizendo. No entanto, ele sente que o macaco não parece querer brigar com ele. De acordo com os idiomas dos gorilas, eles sempre mostram os dentes e sorriem quando estão lutando, assustado ou nervoso. Quando um gorila levanta as mãos, significa que ele quer pegar algo ou pedir a outro gorila que se aproxime ou vá embora. O macaco acha que Lin Shen é um gorila. Ele supõe que Lin Shen está fingindo estar assustado ao sorrir com os dentes quando fala com ele e também levanta as mãos. Então o macaco supõe que Lin Shen está tentando pedir sua refeição. Ele considera Lin Shen uma ameaça e diz que Lin Shen está claramente zombando dele. Ele chama Lin Shen de bastardo e diz que mostrará a Lin Shen o que significa zombar dele. Ele grita alto e bate as mãos no peito com raiva. Lin Shen se vira para correr. Ele sabe que está em perigo e precisa sobreviver. Ele se pergunta o que deu errado. Como havia pensado, o macaco estava de bom humor com ele antes.
e ele pergunta se o macaco não estava bem antes. Ele se pergunta como o macaco pode ter se irritado repentinamente quando ele não estava irritado há alguns minutos. O macaco corre mais rápido que Lin Shen, sem dúvida, o alcança sem perder muito tempo. O macaco estende as mãos e bate em Lin Shen. Lin Shen sente sua força feroz. Ele sabe, ele não consegue sobreviver. Ele diz que é demais e que seu corpo está cheio de pontos fracos. Entretanto, quando ele observa os movimentos do macaco, logo descobre os movimentos do macaco. Ele vê que tudo que ele tem é força bruta e nenhum cérebro. Seus movimentos não são coordenados e são todos simplórios. Seus movimentos são simples demais, e todos os tendões são em vão. Nesse momento, ele se sente encorajado a lutar. Ele diz que, se o macaco quiser lutar com ele, ele também lutará. Seu plano principal é se esquivar dos ataques do macaco primeiro. Então, ele vai morder de volta quando o macaco não estiver concentrado, e esse parece ser um plano realista. Ele continua lutando e supõe que, se tirar proveito da situação, poderá se defender. O macaco se cansará e poderá executar seus planos. Ele se esquiva de seu primeiro ataque, e depois da esquiva, ele parte para seu próximo plano, que é balançar a cauda. Ele executa o último de seus planos, que é executar um uppercut para derrotar o macaco. Ele supôs que essas habilidades, sem dúvida, derrotariam o macaco, mas, para seu choque, o macaco ainda está na frente dele. Na verdade, o macaco está em um dilema sobre as coisas estúpidas que fez. Acabou de realizar. O macaco mexe as mãos para atingi-lo, e ele dá um forte tapa em seu rosto. A luta continua quando Lin Shen cai no chão. Nesse momento, ele admite que o macaco não é apenas mais forte do que ele, mas também tem movimentos muito ágeis, e sua morte nesse momento é inevitável. O macaco se enfurece e ruge. Planeja matá-lo. Lin Shen sabe que, naquele momento, e com todo o seu nível de força, a única coisa que ele pode fazer para derrotar o macaco é usar o sopro de explosão. Infelizmente, o sopro explosivo precisa de tempo para ser carregado, e ele acabou de usá-lo recentemente. O macaco continua batendo nele e ele também tenta revidar de todas as formas possíveis, mas ele está em desvantagem na batalha. Não há muito que ele possa fazer, e não é como se ele pudesse aceitar a derrota, pois não parece que o macaco esteja disposto a se comunicar com ele. Ele planeja outro golpe. No entanto, ele sabe que esse golpe é sua última chance e que, se perder o golpe, será terrível para ele. Por isso precisa encontrar um meio de conter o golpe. Ele se move, se aproxima do macaco e o morde em sua mão. O sangue escorre do corpo do macaco e ele também se pergunta contra que tipo de monstro louco está lutando. O macaco se esforça para tirar as mãos da boca de Lin Shen, mas isso parece impossível. Ele tenta usar sua segunda mão para criar um espaço na boca de Lin Shen e arrasta a boca de Lin Shen, apesar de saber que está causando ferimentos em si mesmo. Quando ele segura a boca de Lin Shen, percebe-se que a respiração de Lin Shen explodiu e foi recarregado. O corpo de Lin Shen fica azul, e o macaco se pergunta por que seu corpo está mudando. O choque é evidente no rosto do macaco e ele não sabe o que fazer. Nesse momento, Lin Shen leva a melhor na luta. Ele pergunta ao macaco se ele se sentia bem quando montava, lutava e o espancava. Ele confessa que o fato de tê-lo mordido foi uma armadilha, e o macaco caiu direto em sua armadilha. Ao ver o fogo azul, o macaco sabe que perdeu a luta e tenta ir embora, mas Lin Shen o agarra com força, recusando-se a deixá-lo ir. Ele pergunta se o macaco quer ir embora e diz a ele para parar de sonhar acordado enquanto emite seu sopro de explosão no macaco. Lin Shen supõe que o sopro de explosão. O macaco foi fritado como havia feito com as dezenas de pterossauros na montanha, mas, para seu choque, o macaco ainda estava vivo, mas apenas fraco. Ele percebe que o sopro da explosão poderia apenas infligir ferimentos sangrentos no macaco, e ele se pergunta quão forte é o macaco. Da mesma forma que ele fica chocado com a força do macaco, o macaco também fica chocado com ele, portanto o macaco não revida e foge. Ele está feliz por ter derrotado o senhor da ilha e diz que será o chefe da ilha a partir daquele dia. Ele tenta verificar seu hálito de explosão, e percebe que não pode usar seu fôlego de explosão 2 vezes à noite, e ele fica vazio novamente. Ele vê os crocodilos rei ao seu redor e os vê chegando até ele. Ele também não quer que eles saibam que ele é realmente fraco porque, se descobrirem que ele é fraco, eles se reunirão e o devorarão como fizeram com o boi da montanha. Para mostrar que ainda é forte, ele decide comer o que sobrou do crocodilo rei com as refeições da montanha e finge comê-las de forma dominadora, para que eles presumirem que ele é forte. Ao comer o crocodilo rei que sobrou, seu sistema o avisa que ele conseguiu comer o crocodilo rei e ganhou 550 pontos de evolução. Ele também recebe uma recompensa pelo fortalecimento da balança. Ele fica muito feliz e descobre que sua defesa também foi aprimorada. Ele sente que seu poder está de volta e que pode lutar novamente. Um crocodilo rei se aproxima dele,
e ele vai lutar com ele. Ele o devora e ganha 550 pontos extras de evolução. Ele come vários crocodilos rei e ganha mais pontos. Sabendo quanto as chamas de sopro explosivo significam para ele, ele continua trabalhando em suas chamas de sopro explosivo. Uma semana depois, ele praticou tanto as chamas de sopro explosivo que agora sabe como controlar ele. Ele agradece seu trabalho árduo dizendo que não precisa mais comer alimentos crus novamente, pois pode usar suas chamas para cozinhá-los bem, de modo que nem se tornem carvão. Depois de treinar bem, ele informa ao sistema que deseja fazer login. Ele entra na Ice Island novamente. Como recompensa, recebe uma habilidade de classe S chamada Raio de Calor Radioativo. A habilidade é útil por causa do gás instável gerado pela reação de radiação do corpo do Thunder T-Rex, que reage com a fração de ar depois de ejetado. E ele terá uma chama de névoa de alto calor. Ao ler para que serve a habilidade, ele fica animado. Ele se pergunta novamente se acabou de possuir o corpo do Imperador Europeu. Há apenas 2 dias, ele adquiriu a versão atualizada da Bússola Monstruosa, e a versão atualizada tem uma qualidade extra que o ajuda a verificar os atributos de monstros. Quando ele se registrou ontem, recebeu a armadura Tori, hoje, um raio de calor radioativo. Todos nós podemos ver que o negócio de ser um monstro é uma coisa que é lucrativa para Lin Shen em comparação com a época em que ele era um garoto fraco da escola. Ele pensa no jogo que joga chamado Rei 9999 e diz que o Rei 9999 não teria lhe dado tanto. Enquanto está perdido em seus pensamentos e pensa em como é grato, ele ouve a voz de um rato gigante ao seu lado. Ele se vira e sua bússola verifica os atributos do rato. Ele vê que se trata de um gigante pré-histórico rato com um comprimento de corpo de 3 ou 4 metros. Ele pesa cerca de 1 tonelada. Eles têm um olfato fino e dentes frontais enormes. Eles não são exigentes e tudo o que fazem é se esconder na grama à espera de ratos para comer. No entanto, ele é amigável com o rato e o chama de pequeno tangerino. Ele diz que o rato é pontual naquele dia e que ele está pensando em fazer carne assada naquele dia. Ao olhar para o rato, ele diz que sempre que olha para ele, lembra-se de seu passado, quando também era um fraco. Ele conta ao rato que, em sua vida passada, ele também era pequeno e sofria bullying de seus colegas, mas diz que o rato tem mais sorte do que ele em sua vida passada porque o rato o conheceu. Ele comanda que, a partir daquele dia, ele é o chefe do rato, e ele usará seu poder de proteção para garantir que ninguém maltrate o rato. Nesse ponto, Lin Shen evoluiu para 10 metros e agora pesa 13.525 toneladas. Os métodos de ataque aumentaram, e ele agora tem um método de ataque especial que é o Devorador. Ele tem visão noturna, iluminação, bússola de monstro, sopro atômico e raio de calor de radiação, e também a armadura Thor. Ele já passou do período de larva e entrou no período de crescimento dos problemas da juventude. Ele se gaba de seu tamanho e força atuais. Ele deve ser capaz de derrotar o macaco. No entanto, ele afirma que é muito chato ficar sozinho em uma ilha deserta e que precisa encontrar um monstro que possa lhe fazer companhia. Ele pensa no macaco, dizendo que ele é forte e tem muita força, e se pergunta se o macaco aceitará ser seu amigo. Ele pede ao pequeno Kun que adicione todos os seus pontos de evolução à construção de seu corpo para que ele possa ganhar mais força, e o pequeno Kun usa todos os seus pontos de evolução atuais, que é cerca de 48.131, para melhorar sua constituição corporal. Após o aprimoramento, ele se mede, chocado com o fato de que, considerando todos os pontos de evolução que ele desperdiçou para a construção do corpo, ele só aumentou cerca de 0,5 metros. Ele confronta com perguntando se o sistema dele tem um bug. Ele diz que se lembrou de que, quando era mais fraco, com apenas 100 pontos de evolução, ele crescia cerca de 1 metro, e agora acabou de gastar mais de 40.000 pontos de evolução, e ele acabou de aumentar 0,5 metro. O pequeno Kun lhe pergunta se ele não jogava jogos de RPG quando estava vivo e pergunta se ele não sabe que quanto mais alto nível, mais pontos de experiência ele precisará para fazer um upgrade. Ele grita com Little Kun, perguntando se Kun acha que ele está brincando. Ele também acha que Kun está certo no que diz respeito ao seu crescimento e atualização. Ele se pergunta quantos monstros e quanto tempo terá de esperar se quiser se tornar um monstro de 100 metros. Ele também se pergunta se há algum tipo de monstro que possa comer para ganhar mais pontos de evolução. Independentemente disso, ele tem outro motivo, que é encontrar aquele monstro que não conseguiu derrotar e vencer para estabelecer uma base de relacionamento. Ele vai ao encontro do rato, lhe diz que tem comido sua comida e brincando com ele há algum tempo e lhe pergunta se ele está pronto para fazer um papel. Ele diz ao rato que pegou um pequeno pedaço de cabelo do corpo do macaco na última vez em que lutaram, e ele se pergunta se ainda há um cheiro persistente. Como o rato tem um ótimo olfato, ele pergunta ao rato se ele pode obter a localização do macaco por meio do cheiro,
E o rato lhe diz que sim. Ele fica feliz e promete ao rato que, se encontrar o macaco, ele patrocinará a sua carne assada por 1 ano. Ele caminha e decide deixar aquela parte da montanha para encontrar o macaco. Os outros animais da ilha ficam felizes por ele estar indo embora, e eles começam uma comemoração. Eles o apelidaram de Deus das Pragas e comemoram o fato de ele ter partido. Eles comentam que o céu tem olhos e se Lin Shen não fosse embora, ele teria comido todos os membros da família deles. Ele olha para eles com raiva e comenta que está apenas procurando um amigo e que, se conseguir, ele terá que se livrar dele se o macaco voltar para a ilha. Todos chorarão lágrimas de sangue. Ele segue o rato, que, por sua vez, segue o cheiro do cabelo até levá-lo a uma ilha assustadora. Ele nunca chegou a esse lado da montanha antes e está chocado com o fato de que esse lado da montanha realmente existe. Ele se pergunta se a ilha realmente tem um spock, área desolada e assustadora. Ele pergunta ao rato se o rato o levou ao lugar errado, pois aquela parte da ilha não parece ser o lugar onde ele acha que o macaco pode viver. Ele se pergunta se é possível que o macaco vive em um lugar onde não há pássaros e não há cheiro. Sua bússola monstruosa também não consegue captar nenhum sinal da energia do macaco. Ele continua perguntando se o rato tem certeza, e decide que, como já está lá, pode simplesmente entrar no prédio e ver o que há. Ele vê que o rato está assustado, que está tremendo e se pergunta se a caverna tem monstros horríveis. Ele promete ao rato que o protegerá, mas também fica chocado com o fato de sua bússola ainda não ter detectado nenhum movimento até aquele momento depois de entrar na caverna. Ele vê o rugido de um monstro, mas a respiração não parece ser forte, e ele decide dar uma olhada silenciosa. Ao fazer isso, ele vê vários covis de aranhas e então ele olha para frente e vê uma mulher humana. Acontece que o macaco tinha o sangue de uma antiga fera feroz chamada Aderuan, que tem 15 metros de comprimento e pesa 10.603 toneladas, embora não se saiba que tipo de alimento ele comeu que o transformou em um humano. Lin Shen, por outro lado, fica chocado ao ver a senhora. Ele se pergunta se ela é realmente um macaco e se pergunta como ele poderia se transformar em um humano, e no gênero feminino. Por falar nisso, além disso, o macaco parecia muito grande quando era um macaco, mas agora parece uma pequena dama. Tanto, ele vê o ferimento que infligiu em seu peito e que ainda não cicatrizou. A senhora acaba descobrindo que ele é o tal e pergunta o que ele veio fazer. Ele fica chocado com o fato de ela também falar a língua humana. Enquanto ele pensa no que está acontecendo, ela grita que ele deve olhar para trás, pois alguns animais estão vindo atacá-lo. Ele se vira e vê o pequeno monstro em suas costas. Ele agarra o monstro com suas mãos e o aperta a ele. Ele vê que é um réptil morto e podre. Ele vê que ele tem o sangue do antigo monstro, Shang Lu, e eles têm de 10 a 69 metros de comprimento, cerca de 40 a 100 toneladas, e vivem em grupo. Eles têm presas afiadas e uma enorme força de mordida. Elas também podem emitir veneno pela cauda. Ele se lembra de que são lagartixas e se lembra de quando alguém usou isso para assustá-lo quando ele era humano. E a pessoa lhe disse que eles são inimigos dos macacos e que são os senhores do mundo subterrâneo da Ilha do Abismo. Ele segura a réplica e pergunta se aquela coisinha minúscula realmente teve a audácia de mordê-lo. Ele aperta o réptil, e seu líquido verde sai. Ele se vira de costas e vê que há muitos desses répteis nojentos. Todos eles tentam atacá-lo ao mesmo tempo, e ele grita que eles devem ficar bem longe dele. Eles sobem por todo o seu corpo, tentando comê-lo por todos os cantos, e olha para eles enquanto fazem isso. Quando vê que estão cansados, ele pergunta se já terminaram e diz que vai lhes mostrar como é poderoso. Suas costas ficam azuis e seus olhos ficam azuis quando ele tenta emitir suas armaduras de espinhos. A garota olha para ele com admiração enquanto seus espinhos se transformam em uma arma e esfaqueiam todos os répteis que estão à espreita atrás de suas costas. Ele espirra os líquidos verdes nojentos dos monstros em seu corpo, e ela grita com Lin Shen, dizendo que todo seu corpo agora está pegajoso e nojento. Ele se volta para ela e vê que seu corpo está cheio de um líquido verde e que um réptil está prestes a atacá-la. Ele grita com eles, perguntando qual deles tem a audácia de atacá-la quando ele estiver lá. Ele se aproxima deles, pisando neles à medida que avança. Os pequenos répteis logo percebem que ele é muito mais forte do que eles e que não se dão bem, então eles tentam fugir dele, mas ele os chama e pergunta se ele lhes deu permissão para sair. Ele fica muito irritado e os chama de bastardos nojentos, incapazes de suportar sua visão. Ele usa seu sopro de chamas para queimar todos eles. A senhora está com medo e fica atrás dele. Ele se volta para ela, dizendo-lhe que com ele ao seu lado. Por outro lado, ela não tem motivo para ter medo, pois ele nunca permitirá que nenhum monstro a machuque. Acontece que ela foi levada em cativeiro e tenta quebrar as correntes que os répteis haviam colocado em seu corpo usado para amarrá-la. Ele olha para ela e tosse alto. Ele lhe diz que está curioso e quer perguntar como ela ficou assim. Ele também vê que o ferimento em seu peito é múltiplo. E, enquanto ele fala, ela acaba rompendo a corrente e olha ao redor. Ela olha ao seu redor, procurando um item desconhecido,
e quando não consegue o que parece querer, ela pega um dos ossos pertencentes aos répteis. Ela tenta quebrar o osso em dois, e Lin Shen acha que ela está tentando procurar uma arma e presume que ela está tentando quebrar o osso. Ela deve estar se sentindo fraca e ela pode pensar que ele quer machucá-la em seu estado de fraqueza. Ele tenta conversar com ela, dizendo que ela não deve ter medo e que ele não quer que ela se machuque. Ela quebra o osso e mostra a ele uma fruta dentro do osso. Ela lhe diz que se tornou uma mulher depois de comer aquela fruta e não sabe por que. Ele pega a fruta dela, tentando confirmar o que ela disse. Ele lhe pergunta novamente se ela se tornou humana depois de classificar aquela fruta, e ele se pergunta se aquela fruta é a lendária fruta do demônio, ou a fruta da transformação que ele sempre viu nos lendários livros de fantasia. Ele não sabe qual é a resposta, e continua olhando para a fruta tentando tomar uma decisão. No entanto, parece que ele também está pronto para tentar. Ele pega as frutas dela e leva o macaco e o rato para fora da caverna. Ele está com fome e também precisa de pontos de evolução, pois usou a maior parte de sua energia para derrotar aqueles monstros nojentos. Então ele diz às pessoas que estão com ele que é hora de eles testemunharam o milagre que ele faz sempre que quer fazer uma refeição. Ele segura um dos répteis em suas mãos, e bem à sua frente há um pacote de madeira, e ele emite seu, soprando chamas na madeira para fazer uma fogueira e poder queimar e cozinhar o réptil. A senhora olha para ele e usa as mãos para cobrir o corpo com medo do que ele está fazendo. Ele segura o réptil morto e o coloca no fogo para queimá-lo. Parece tão nojento para ele que não consegue comer uma refeição tão incômoda. Parece tão nojento para ele, mas ele também sabe que, para ganhar pontos de evolução por matá-los, ele precisa comê-los. Portanto, não tem outra escolha a não ser comê-los. Depois de colocá-la no fogo e cozinhá-la bem, ele descobre que ela parece deliciosa depois de cozida. A garota olha para ele quando ele comenta que a comida está deliciosa. Ela rosna de fome, especialmente considerando que ela está em cativeiro há muito tempo. Logo após terminar a refeição, ele pergunta à garota e ao rato se eles acham que a comida tem um cheiro delicioso, e ambos comentam que o cheiro é delicioso. Ele oferece a comida para a senhora e o rato, e ambos a pegam e comem. Depois de darem a primeira mordida, dizem a ele que a comida não tem gosto ruim. Ele também come a comida e gosta dela. Enquanto comiam, ele se lembra da situação em que se encontra a macaca que virou humana e tenta conversar com ela sobre isso. Ele a chama de irmã macaca e diz que ele gosta muito da aparência dela agora. Ele também precisa saber se é possível que ela volte a se transformar em um macaco. Ele lhe pergunta se ela havia se transformado novamente em um macaco na caverna. Ela poderia ter derrotado aqueles répteis sozinha, e eles não a teriam intimidado. A garota passa um segundo tirando a boca da iguaria que está comendo e ela lhe diz que não pode mais voltar a ser um macaco. Ele fica chocado com isso. Ele se pergunta o que diabos havia naquela fruta que ela comeu que poderia tê-la transformado nisso. Ele lhe pergunta se ela sabe o que comeu. Ele também se preocupa com ela. Ele diz que naquela selva repleta de monstros e demônio, não há como ela sobreviver na selva com essa aparência. Acabaria servindo de alimento para um dos monstros. Ele olha para ela e a imagina como uma garota jovem e intimidada comendo um alimento preparado para ela por seu pai. Ele a observa enquanto ela come a comida, perguntando-se como ela pode comer a comida tão deliciosamente. Ele se pergunta se ela tem um pai ou se vive sozinha. Ele imagina que se ela não o encontrasse naquela tarde, aqueles répteis poderiam tê-la usado como refeição. Olhando para o estado atual dela, ele diz que não acha que ela sobreviveria até o dia seguinte. Ele fica muito preocupado com ela, como se eles não fossem inimigos há alguns dias. Ele tenta perguntar ao seu pequeno Kun se o pequeno Kun pode transformá-la novamente em um macaco. Felizmente para ele, a pequena Kun lhe diz que ele pode transformá-la novamente em um macaco. Ele afirma que é uma fera da ciência. Ele, no entanto, diz que antes de poder fazer algo assim, ele precisa analisar a composição da fruta para saber o que fazer. Essa resposta deixa Lin Shen um pouco mais otimista. Ele pergunta alegremente ao pequeno Kun tentando confirmar essa possibilidade. Ele diz que, se conseguir recuperar a mesma fruta, será que a pequena Kun conseguirá mudá-la de volta? A pequena Kun lhe responde que depois de analisar a composição da fruta, ele pode reformar a composição da fruta e, quando ela comer novamente, poderá voltar a ser o macaco que realmente é. Na verdade, a pequena Kun diz a ele que, se seus experimentos derem certo, ele pode até permitir que ela tenha a capacidade de mudar de humana para monstro sempre que comer a comida. Lin Shen ficou muito feliz ao ouvir isso. Ele tem uma nova tarefa agora, que é encontrar o fruto proibido que a jovem comeu. Ele diz a si mesmo que tudo o que precisa fazer agora é encontrar a fruta. Pensando na possibilidade que o pequeno Kun havia dito, ele acha que isso também será lucrativo para ele. Se ele conseguir encontrar a fruta e eles reformarem a composição da fruta, ele também a comerá e poderá se transformar entre a forma humana e a forma de monstro. E, quando estiver em sua forma humana, poderá voltar ao mundo humano. Ele se vê abraçando o pai e a mãe em casa, e é óbvio que sente muita falta deles. Ele também se lembra de quando seu sistema o registrou antes. Ele viu a trincheira de Marina na Terra e,
Se isso realmente funcionar, ele poderá se reunir com seus pais. Então ele vai para encontrar a garota. Ele lhe pergunta onde ela pegou a fruta que havia comido e pergunta se ela ainda se lembrava. Ela lhe diz que a encontrou perto de um penhasco de ossos. Ela está ocupada com a comida que ela está comendo. Então ele diz a ela que, depois que terminar de comer, ela os levará de volta ao local onde encontrou os ossos que a transformaram em humana para que eles possam pegar a fruta. Ele diz a ela que pode transformá-la novamente em um macaco e também pega a comida que havia preparado para poder comer. Quando ele dá a primeira mordida no réptil, recebe uma notificação que ele devorou um réptil morto e podre. Portanto, obteve 645 pontos de evolução também, por ter devorado seu primeiro réptil morto e podre. Ele recebe uma recompensa bônus de 20.000 pontos de evolução. Ele está feliz com isso porque 20.000 pontos de evolução são muito importantes. Ele tenta pensar sobre sua nova realidade depois de encontrar a fruta e se transformar em um humano. Ele diz que, se não estiver na Terra e tiver viajado para outra dimensão por causa de sua morte, ele não estará, pelo menos se juntará ao macaco depois de se transformar em um humano e viverá uma vida feliz sem vergonha ou impaciência naquela ilha desolada. 2 horas depois, ele, a macaca e o rato se dirigem ao local onde a garota havia encontrado os ossos, e quando chegam lá, ele vê que há muitos ossos humanos. Ele se pergunta o que aconteceu naquele lugar e se há tanta pilha de ossos humanos no local. A garota aponta para o topo do penhasco e lhe diz que a fruta está no topo do penhasco. Ele olha para cima e vê uma árvore no topo do penhasco e observa o formato da fruta. Dizendo que pode perceber isso imediatamente, ele decide que vai rastejar até o penhasco e pegar alguns pedaços das frutas para que possam usá-los em sua transformação. Ele começa a rastejar em direção à árvore. Depois de vários minutos, rasteja. Ele quase chega à árvore, mas vê um animal voando sobre o penhasco, e parece que a criatura está sendo violenta com ele. Ele se pergunta se a criatura está tentando atacá-lo. Ele reconhece que está no ar e que será problemático começar uma briga naquele lugar. Ele observa quando o pássaro abre a boca para atacá-lo e, nesse momento, percebe que a criatura está realmente tentando atacá-lo e está mirando nele, mas ele tem outra missão naquele penhasco e não permitirá que aquele monstro ponha em risco sua missão. Ele percebe que o pássaro não está realmente mirando nele e ele está apenas tentando pegar uma fruta da árvore também. Ele olha para o pássaro, tentando observá-lo comer a fruta para ver o que acontece. Enquanto está no ar, o pássaro come a fruta e, imediatamente, seu corpo se transforma no de um jovem, e ele cai de sua grande altura no chão. Lin Shen imagina que a pilha de corpos humanos foi formada dessa forma. Os monstros que comeram a fruta enquanto voavam acabaram se transformando em humanos e caíram. Como ele também não quer acabar como eles, decidem pegar rapidamente a fruta e ir embora. Ao chegar ao topo do penhasco, ele tenta pegar a fruta. Ele é confrontado por um monstro de aparência terrível. Esse monstro se chama Pássaro da Morte, um misterioso pássaro com a linhagem da antiga besta Liu Qian. Conforme registrado no Shanghai Jing, mede 65 metros de altura e pesa 130 toneladas. Sua aparição é sempre acompanhada da morte. Lin Shen se pergunta por que o pássaro está aqui. Ele é um guardião desta árvore. Apesar disso, ele não parece ter nenhuma intenção de matar. Lin Shen chama pelo pássaro avisando que vai pegar uma e tenta pegar logo em seguida. De repente o pássaro abre voo e passa direto pelo Lin Shen, que se pergunta o motivo dele fazer isso, já que agora há pouco estava tranquilo. Lin Shen pergunta ao sistema se ele pode pegar as 2 frutas, pois não acha uma boa ideia subir com as 2 em suas mãos. Kun pergunta se o Lin Shen quer que ele analise as frutas, porém vai custar 100.000 pontos de evolução, mas no momento ele só tem 93.000, então não vai poder analisar no momento. O pássaro então se aproxima e fere as costas do Lin Shen, que tenta contra-atacar com uma rabada. De repente o pássaro arregala os olhos e vê que o monstro estava carregando seu ataque de fogo na boca. Lin Shen então lança seu ataque, e acaba acertando a asa do pássaro da morte, que por sua vez cai do céu. Lin Shen fica pensativo do que fazer, pois de onde ele está nem o bafo explosivo e raio de calor radioativo pode ser acertado com precisão, então ele precisa de uma brecha para atacar. O pássaro que estava caído se recompõe e volta a voar, e quando menos esperava o Godzilla se jogou por cima dele. Ele fica montado na criatura e começa a mordê-lo, o deixando furioso e descendo em alta velocidade para tentar derrubar o protagonista. Ele então sobe em uma alta velocidade para o céu, e o Lin Shen diz que essa visão é incrível e nunca tinha embarcado de avião em sua vida passada. De repente o pássaro se vira no céu e vai em direção ao penhasco, deixando o protagonista muito preocupado e com muito medo. Lin Shen então repara em um lago que tem ao seu lado, então ele pretende usar seu bafo explosivo para chegar no lago. Enquanto ele carrega o ataque, ele pergunta ao pássaro se sua mãe não o ensinou a não mexer com pessoas honestas. Em seguida ele joga seu poderoso contra o monstro e acaba caindo no lago como planejado. Vemos que o pássaro ficou muito machucado
chocado com o ataque e em seguida muitas frutas começaram a cair, porém não só elas como o pássaro também. Em seguida Lin Shen olha para o lado e vê o pássaro derrotado, e comemora sua grande vitória. Ao comemorar de boca aberta, duas frutas caem em sua boca, uma sendo vermelha e outra amarela. Uma grande luz amarela então começa a emitir do corpo do monstro e ele diz que não quer se transformar agora, mas já era tarde e ele se transforma em um humano com um pequeno rabo. Olhando para o pássaro ele diz ser perigoso ficar ali nessa forma humana, afinal ele não sabe se o pássaro está vivo ou morto. Em seu pensamento ele diz que mais de 6 pontos de evolução são necessários para que o sistema analise o fruto transformador. Se o pássaro estiver mesmo morto, ele vai tentar comer para ganhar mais pontos. De repente o pássaro se levanta e está com um cristal verde em sua boca, que o faz se curar completamente ao comê-lo. Por fim o pássaro voa para longe. Lin Shen diz que ficou mal-humorado ao ver seu frango frito fugir, mas é melhor fugir e depois encontrar alguma coisa para comer. A garota conseguiu chegar em terra firme e imediatamente avisa Lin Shen para se apressar, pois um crocodilo imperador está na sua cola. O crocodilo então abre sua boca para devorar o garoto, mas ele consegue desviar por pouco. Mais crocodilos então aparecem para predar o garoto, e o mesmo diz que não vai vencê-los com esse corpo, então começa a nadar desesperadamente para a terra. Já em uma distância razoável dos crocodilos, Lin Shen se pergunta se ele deve estar desbloqueando algum poder misterioso, mas na verdade não, eles só ficaram para trás porque um crocodilo maior estava à frente do garoto. Não tendo outra opção ele foi para cima do monstro, segurando suas mandíbulas impedindo que ele as abrisse. Mas para se livrar disso o crocodilo começou a dar um giro mortal, que não adiantou em nada e agora Lin Shen está pensando no que fazer. Se ele soltar a boca do animal certamente vai morrer, mas se não soltar os crocodilos que estão atrás dele vão o matar. De repente a garota aparece e joga um cipó para o garoto se prender, ele então o agarra e é salvo por pouco. A garota ficou batendo no peito feito uma gorila e o garoto disse que foi divertido experimentar a sensação de ser levado por um cosplay de Tarzan em pessoa. De repente o crocodilo sai da água para atacá-los, mas acaba agarrando uma árvore. A garota acabou gritando para intimidar o predador, e o garoto a puxou dizendo para não fazer isso, pois não é mais forte e feroz como antes. De repente Kun aparece e pergunta se o Lin Shen não era pequeno assim antes, mas o mesmo não quer ficar de papo furado, e pergunta se não pode ficar devendo o sistema dessa vez e se ele pode analisar a fruta. Mas o Kun disse que é um sistema de princípios e não pode analisar se não forem pagos os pontos. Cruzando os dedos e com lágrimas no rosto, Lin Shen diz para o sistema esquecer seus princípios por um momento e se ele não tem pena de ver seu pobre anfitrião sendo comido. Kun responde que de jeito nenhum, ele não vai poder ajudar e o Lin Shen vai ser mingau de lagartixa. Por fim Lin Shen pede ao menos para dar a ele e a garota um conjunto de roupas, e a garota de repente começa a escalar na árvore. Ela pede para o garoto ser rápido, mas o mesmo diz que essa não é sua especialidade. Ele tinha muito medo de fazer isso na sua vida anterior, mas agora vai lutar contra seu medo para subir. O crocodilo então quase o comeu, o que o fez subir rapidamente na árvore. Porém o crocodilo ficou batendo na árvore para derrubá-los, o que fez o protagonista cair e dizer que isso não é nada bom. Antes de cair a garota o segura pelo braço e chama o garoto de patético. Eles então sobem para um lugar seguro, mas os crocodilos ainda estão batendo na árvore sem parar. Enquanto isso, o garoto fica debochando dos crocodilos por não terem êxito, sendo o tipo de cara que fica zoando quando escapa do perigo. A garota então o encara e diz que ele ficou pequeno e ele com raiva pergunta se ela quer brigar de novo, que responde se ele quer realmente tentar, o deixando assustado. De repente uma cobra gigantesca aparece atrás deles. Ela é uma piton gigante pré-histórica, com um tamanho de 70 metros, uma grossura de 5 metros e um peso de 70 toneladas. Não é venenosa e gosta de se esconder nas árvores para atacar suas presas debaixo das árvores. Ela tenta acertar com seu rabo, mas eles conseguem desviar. A garota então o agarra e diz para eles irem embora. Porém a cobra continua a seguir eles, e o garoto pede para o sistema as frutas para tentar transformar a cobra em um humano também. Mas Kun apenas diz que precisa de 100.000 pontos de evolução para analisar. Lin Shen diz que o sistema dele tem vários erros. Ele quer agora dar 0 estrelas nesse aplicativo. Voltando para a luta, a cobra está prestes a pegar a garota, mas Lin Shen a empurra e a besta acaba o comendo. Dentro da cobra, ele diz que não está sendo corrosivo e se pergunta se deve ao fato do seu corpo ser forte, mas de qualquer forma se ele ficar muito tempo aqui ele vai acabar virando bostinha de cobra. Lin Shen então começa a se concentrar e diz que ainda não teve a chance de testar suas habilidades, e quer usar o bafo explosivo, porque esse ataque iria finalizar o monstro facilmente. Kun avisa o garoto para não fazer isso, porque pode acabar se machucando. A estrutura e densidade do seu corpo atual com o antigo são diferentes,
e não podem suportar a enorme energia do mesmo jeito. Ele continua e diz que na verdade o poder condensado na boca do garoto é menos que 1/1000 do bafo explosivo, mas ainda pode fortalecer sua capacidade de morder e devorar. Pensando nisso, ele diz que é nojento, mas para ficar grande novamente ele faz qualquer coisa, então começa a comer e diz que tem gosto de meias fedorentas. Ele acaba ganhando mais 150 pontos e está confiante que vai conseguir. Lin Shen então devorou mais partes da cobra, ganhando cada vez mais pontos. A cobra do lado de fora, já sentindo dor, começou a se sacudir para evitar de ser comida, mas o garoto não vai parar de comer ela antes que ganhe seus pontos. De repente ele sente que ela está regurgitando ele, mas o mesmo com uma cara diabólica disse que não vai sair de jeito nenhum. De repente Kun aparece e diz que os pontos atuais do Lin Shen são de 100.090, e pergunta se ele quer começar a análise, que obviamente a resposta é sim. O processo de análise ainda está em 17%, e o tempo estimado de finalização é de 30 minutos. Com raiva ele diz que não quer ficar nesse lugar durante meia hora e pergunta se não pode ser mais rápido. Kun disse que ele é muito eficiente, então é só dar 1000 pontos de evolução e ele vai evoluir o processo de transformação em uns 20%. Lin Shen agarra Kun pelas bochechas e reclama que tudo precisa de pontos e se o sistema é fanático por dinheiro. O garoto então volta a comer a carne da cobra e diz que acha que tudo isso é uma idiotice e o sistema só quer vê-lo sofrer. Já com os 1000 pontos e o processo agora está em 25%, fazendo o garoto comer mais ainda. Após a análise estar completa, uma fruta verde brilhante aparece, e ao comer ele diz que tem gosto de mamão. Após comer tudo e ficar de bucho cheio, ele diz para a transformação começar, mas nada acontece e ele pergunta ao sistema o motivo disso. Kun diz que quando analisou o fruto, percebeu que havia energia nele que não pertencia a esse mundo. Depois que esta energia entra no corpo do monstro, pode condensar a fonte da vida do monstro em um núcleo do tamanho de um punho humano. O monstro também se converte na forma humana devido à perda de sua fonte de vida. Esse sistema transformou a energia do fruto, para que agora deva condensar seu espírito para sentir a existência do núcleo do cristal em seu corpo. Então use sua mente para quebrar o núcleo de cristal, guie a energia no núcleo de crista para os membros e ossos, e você poderá se transformar em um monstro novamente. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.